Olá, como eu sei o domínio que uma peça de concreto está? Eu já tinha feito no passado um vídeo sobre domínios, certo? Que vai do 1 ao 5, né? Onde é 1 muito tracionado e o 5 muito comprimido, certo? Mas, basicamente, imagina que eu tenho um pilar, certo? O pilar tem 80 toneladas de força de carga axial nele e um momento trator de 10 toneladas de força metro, certo? É um pilar de 20 por 60 com 12 barras de 20 milímetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar uma linha, digamos, de 2, certo? Desenhei 2 e não 20, que na verdade estou dizendo que olhando essa seção aqui, olhando de frente essa seção aqui, o momento trator está em X, certo? Por quê? Para poder desenhar ela com uma escala boa, tá? Mas basicamente, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a calculadora, certo? Peguei a calculadora aqui e vamos calcular. Primeira coisa que eu vou fazer, 80 toneladas da força, majorado, 1,4, dividido por 20, dividido por 60, ok? Multiplico isso aqui até por 1000 para ter em quilos. Eu tenho então a pressão distribuída média, certo? Então, a pressão média desse pilar é de 93,33 quilos, certo? Então eu copio aqui e dito aqui, ó, 93,3333 quilos, quilograma força no caso, por centímetro quadrado, ok? Recorto isso aqui, coloco aqui e coloco a mesma coisa do outro lado. Posso até, digamos, desenhar aqui em cima, não tem mais espaço. Beleza? Tá, isso aqui eu fiz, vai me dar a carga média no pilar. Porém, se eu tenho um momento trator em X, eu estou comprimindo mais aqui e reduzindo a carga aqui, certo? Então agora a segunda coisa que eu vou fazer é pegar esse momento trator, 10 toneladas de força metro, só que eu quero trabalhar em quilo e centímetro. Então, quero converter tonelada de força para quilo, multiplicado por 1000. Quero metro para centímetro multiplicado por 100, certo? E eu quero coeficiente de segurança 1,4. Tá? A gente iguala as unidades. Iguala as unidades é usar quilo e centímetro, certo? Então, isso aqui, multiplicando aqui, vai estar no mesmo quadro de unidades, mesmo quilo, mesmo centímetro, certo? Beleza. Divido isso aqui agora pelo meu W. Dividido, então. O W é o quê? É a resistência da peça ao momento trator, no caso da seção, certo? Na minha seção, então, que é 20 por 60. Então, é 20 de, no caso, como o momento trator está aplicado nesse eixo, é 20 de altura. 20 vezes 20 vezes 60 dividido por 6. Esse dividido por 6 é da norma, é da fórmula, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma pressão máxima e mínima de 350 kg/força, certo? Então, eu tenho 93,333 de pressão base, mas eu tenho uma pressão maior aqui, 350. Então, aqui eu vou colocar 350 aqui dos dois lados, certo? Só que de um lado eu somo e do outro lado eu subtraio. Ou seja, pegando isso aqui para o lado, tá? Então eu vou ter de um lado mais comprimido, 93,3333 mais 350. Então eu tenho uma pressão de 443,333 quilos aqui. Tá? Então eu vou puxar, digamos, uma linha, pode ser em azul claro, tá? Ponto 433 o resto da vida, né? Ponto 44333 o resto da vida, certo? E do outro lado eu tenho 93,333 o resto da vida, menos 350, certo? Então, do outro lado tem uma tração de 256,66667, certo? Então, puxar aqui, ó, ponto 256, 66666, o resto da vida, certo? E puxo uma linha reta aqui. Primeira coisa que eu já tenho isso aqui, inclusive, é que eu já tenho a posição da linha neutra, certo? Então, a minha linha neutra está a 7,33 centímetros, né? Estou com a escala de 10, 7,33 centímetros, certo? Essa é a posição da minha linha neutra. Posso tirar um hatch, certo? Vou gerar um hatch aqui e aqui também posso ser em azul claro, tá? Bom, por que isso? Bom, isso aqui já me deu um gráfico de esforços. E aqui a gente pode eliminar alguns esforços. Primeira coisa, está tudo comprimido? De um lado está comprimido, do outro lado está tracionado. Imagina que para baixo seja comprimido. Não está tudo comprimido, então não é o domínio 5. Está tudo tracionado? Não está tudo tracionado. Então também não é o domínio 1, certo? Então a gente está trabalhando entre o domínio 2, domínio 3 e domínio 4, certo? Então, essa é a primeira parte. Agora, como eu determino se é o domínio 1, se é o domínio 2, ou se é o domínio 2, domínio 3 ou o domínio 4? Ok. Então, vou pegar essa linha aqui 2 metros para cima, certo? Pode ser 3, pode ser 1, tanto faz, certo? E eu vou pegar agora, digamos, no azul escuro e desenhar uma linha também, tá? Qual linha eu vou desenhar? Limite de deformação. Qual o limite de deformação do concreto na compressão? 3,5%. Então, eu vou puxar uma linha aqui, ó, no ponto 35, desenhar isso aqui tudo em porcentagem, tá? Em porcento. 0,35% ou 3,5 por milhar é o limite de deformação do concreto. Passou disso, ele arrebenta, certo? Então eu tenho que trabalhar dentro desse limite, ok? E agora, vou puxar uma linha em vermelho aqui também, certo? Digamos uma linha aqui, posso puxar uma linha reta para cima, certo? Porque essa linha é neutra. Então, eu posso pegar aqui, certo? E puxar essa linha aqui, ó, em linha
reta aqui, certo? Posso desenhar, digamos, até 3 metros aqui, depois eu recorto ela, tá? Então, esse é meu diagrama de deformação da peça, que inclusive, se eu estou trabalhando no regime elástico, vai ser igual a esse diagrama aqui, talvez só com unidades diferentes. Tá? Vou até gerar um hatch aqui, vou gerar um hatch em azul escuro, tá? Para ser a mesma cor aqui, beleza? Ok. Ok. Não gerou o hatch, sem querer. Só seleciono 2 pontos, esse ponto aqui, ok. Hatch. Sim, eu quero um hatch sólido, beleza. Então, ok, tá aqui meu hatch. Bom, do lado mais comprimido, eu vou ter no máximo 3,5%, tá? Então, esse é meu limite de compressão, certo? Agora, eu vou ter 3 regras aqui. Bom, primeira coisa, eu tenho que desenhar onde está minha barra. Imagina que eu tenho um D' de 4 centímetros, ou seja, eu tenho 4 centímetros do centro da minha, da ponta ali, do centro da minha barra até o final do pilar, certo? Então, digamos que seja um comprimento efetivo, né, até o centro da barra de 4 centímetros, tá? E agora é só fazer uma cota, tá? Só que antes de fazer a cota, tem que seguir uma regra, que é o quê? Bom, domínio 1, tudo tracionado. Domínio 5, tudo comprimido. Domínio 2, 3 e 4 é um meio termo. Domínio 2 é assim, ó, não está tudo tracionado, mas está bem tracionado, ou seja, a peça está com uma tração considerável, certo? Então, o problema vai ser que ela vai deformar tanto que o aço vai escoar, tá? Essa é uma regra. Agora tem outra regra, que domínio 4. Domínio 4 não está tudo comprimido, tem uma tração, mas a regra vai ser o quê? Que ela vai deformar até o concreto arrebentar antes do aço escoar, certo? Então, esse é o domínio 4, que é o concreto arrebenta antes. Domínio 2 é o aço arrebenta antes, tá? Aço arrebenta antes, concreto arrebenta antes. Mas e o 3? Bom, o 3 é assim, ó, o aço começa a falhar e aí o concreto falha, tá? Então essa é a regra. Bom, quando que o aço falha? O aço falha com, digamos, na verdade, a gente pode alongar ele até 18% e ele não falha. Mas passou de 0,2%, e o aço escoa, ou seja, ele para de ganhar resistência, né? Se eu pegar uma barra de aço e esticar ela, pegar uma barra, sabe, de 1 metro e começar a esticar ela, quando ela chega a 1,002 metros, ela já chegou no limite de escoamento. Mas eu posso alongar ela até tipo 1,18 m, 1,20 m até ela arrebentar, certo? Então eu tenho um período longo onde o aço continua alongando e nunca arrebenta. Mas eu tenho um limite também, né? Que se eu deformar 1% o concreto, ele arrebenta. Ele começa a fissurar todo. Então, não dá. Então, eu tenho um limite de deformação do aço de 1%. Tá? Essa é uma regra. Agora, eu tenho uma outra regra, que é o quê? Bom, que o meu aço precisa deformar 0,2% para chegar na resistência dele. Então, se eu não chego a 0,2%, o aço não vai falhar. O concreto vai arrebentar e o aço está se perguntando, mas cadê a carga? E o concreto já falhou. Tá? Então, até 0,2%, domínio 4, mais do que 1%, domínio 2. Qualquer coisa entre 0,2 e 1 é o domínio 3, tá? Por quê? Porque se eu estou no domínio 3 e eu começar a aplicar carga na peça, o aço vai chegar no 0,2% e vai continuar escoando. E aí o concreto vai começar a ser cada vez mais aplicado carga e aí a peça falha, certo? Então deixo 0,35% porque é o limite de deformação do concreto, certo? E coto aqui, certo? Se por algum acaso dá mais de 1% aqui, significa o quê? Que eu nem cheguei no 0,35% e o meu aço já falhou, tá? Então eu vou tirar uma cota aqui até aqui. Então eu tenho o que aqui? 0,092% aqui, certo? Então, é menos que 0,2? Sim, é 0,092. Então eu precisava de 20, tenho 9, bem menos, certo? Então, essa peça aqui está falhando no domínio 4, certo? Ou seja, o concreto vai arrebentar antes do aço ser solicitado totalmente, certo? Isso significa o quê? Que essa peça aqui, se eu quiser melhorar ela, eu tenho que jogar mais concreto nela, certo? Tá faltando concreto, posso jogar mais concreto, posso aumentar o FCK ou alguma outra maneira, certo? Mas essa peça aqui, ela está no domínio 4, ela não vai avisar quando falhar, isso é uma questão do domínio 4, né? Que se arrebentar, vai arrebentar e tchau, tá? Mas a questão é, essa peça estando no domínio 4, significa o quê? Que o concreto está falhando. Não é o aço que está falhando, é o concreto que está falhando e o aço não está tão solicitado, ele está em menos que 0,1% solicitado. O que é perfeitamente normal para um pilar. Pilar de concreto armado, ou está no domínio 4 ou está no domínio 5, quando é um prédio, quando é uma carga axial considerável. Tá? É possível fazer um pilar no domínio 2, domínio 3? Bom, em pilares com uma carga muito pequena, acontece de ficar no domínio 3. Isso seria o quê? Bom, por exemplo, um pé direito duplo de um sobrado, onde ele é muito esbelto e uma carga baixa. Aí tem o domínio 3. Geralmente, pode estar no domínio 4 também, mas geralmente ele vai ficar no domínio 3.
É possível o pilar ficar no domínio 2? Até tem como. Por exemplo, um pilar de um galpão, onde eu tenho tração, é comum, certo? Ou mesmo pilar de um galpão, onde eu não tenho, tenho sucção, né, que puxa o galpão para cima, mas eu tenho um vento considerável, ainda assim ele pode ficar no domínio 3 já pelo vento, ou até no domínio 2 se ele não for tão armado, certo? Então é perfeitamente possível pilares ficarem no domínio 2, domínio 3, domínio 4, mas em prédios com carga axial considerável, carga permanente considerável, pilar geralmente falha no domínio 4 ou no domínio 5. Inclusive, se a gente recalculasse esse pilar com momento equivalente no eixo Y, ele ficaria no domínio 4, mas se o momento do rotor fosse um pouco menor, provavelmente ele já iria para o domínio 5. Tá? Nesse caso, meu pilar irá falhar no domínio 4, ou seja, ele não vai me avisar quando vai falhar, costume do pilar não avisar, certo? E vai existir uma certa tração nesse pilar no momento de falha, mas essa tração não vai ser tão considerável e o aço não vai ajudar tanto nessa tração porque ele não está tão solicitado, beleza? Então, se é isso, até a próxima.